Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 2 de abril de 2024, e nós lemos hoje 3 capítulos do livro de 2 Samuel. A nossa leitura de hoje foi 2 Samuel, capítulos 5, 6 e 7. E agora, neste vídeo, nós vamos comentar um pouquinho sobre a leitura de hoje. Essa leitura faz parte do nosso ano bíblico. Nós estamos avançando com o nosso ano bíblico, queremos chegar em dezembro e concluir toda a Bíblia, terminando com o livro do Apocalipse. Você que já faz parte deste ano bíblico, parabéns! Continua firme, segue os vídeos, aguarda aí que daqui a pouco eu vou fazer o comentário aqui da leitura de hoje. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, entrou neste canal, não sabe como é a nossa proposta, então eu quero informar você, nós estamos com um projeto chamado Ano Bíblico, é ler toda a Bíblia durante o ano. E como que você faz para entrar nesse projeto? É simples, basta você dar um like neste vídeo, se inscrever neste canal e ativar o sininho de notificações. Fazendo assim, então, você vai ser avisado quando eu postar vídeos novos aqui neste canal. E você acompanha os vídeos, assista os vídeos. Todos os dias nós colocamos aqui um vídeo de manhã indicando para você a leitura do dia e outro vídeo no horário da tarde comentando a leitura do dia. Então é só você seguir esses vídeos, você assistir, são vídeos curtos de 10 minutos, 12, não muito longos, os vídeos comentando a leitura. Aí você segue esses comentários para você entender a leitura. E você também reserva meia hora do seu dia para você fazer a leitura bíblica também. Então é simples este projeto, tá bom? É só você querer, e em nome de Jesus você quer. Vem com a gente, vem estudar a Bíblia com a gente também. Aguarda um momentinho que eu já volto comentando a leitura de hoje. Só um minuto, solta a vinheta, editor. Olá, tudo bem? Voltamos com o nosso canal Descomplica Pra Gente. Vamos então fazer um comentário aqui sobre os capítulos 5, 6 e 7 de 2 Samuel. No capítulo 5, Davi é ungido rei sobre todo o Israel. Davi, por fim, ele é aceito então diante de todo Israel. Até então, Davi, ele era rei só sobre Judá. As outras tribos, elas não haviam ainda aceito Davi, mas com a morte ali do filho de Saul e com a morte de Abner, então todas as outras tribos agora resolvem ungir Davi rei sobre elas também, e agora Davi, ele governa todo o Israel. E Davi, ele quer fazer de Jerusalém agora a sua capital, e ele vai até Jerusalém e ele toma essa cidade Jebuseia. Quem morava ali em Jerusalém eram os jebuseus, e Davi então toma essa cidade deles, e Davi faz com que essa cidade fique sendo a capital do seu governo. E no capítulo 6 nós lemos uma história interessante. Davi, ele resolve levar a Arca da Aliança agora para que ela possa ficar em Jerusalém. E quando Davi coloca a Arca da Aliança numa carroça para ela ser transportada até Jerusalém, algo interessante acontece ali. 2 homens chamados Uzá e Aiô, eles resolvem acompanhar então essa carroça levando a arca até a cidade de Jerusalém. Mas acontece que num determinado momento, no versículo 6 do capítulo 6, diz assim: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então Uzá, ele usou até digamos, usou, né? Interessante, mas o nome dele era Uzá. Uzá, ele até usou de boa intenção ali. Qual era a intenção dele? Segurar a arca, afinal de contas o boi tropeçou, a arca foi cair da carroça e ele, numa atitude até boa, pelo menos a intenção dele foi boa, segurar a arca para que a arca não caísse,
Mas o verso 7 diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Por que Uzá morreu? Vocês sabem que os responsáveis para... ninguém poderia tocar na arca, na verdade, né? Quem deveria transportar a arca eram ali os coatitas, que pertenciam aos levitas, né? Então, eles poderiam transportar a arca, mas tocar mesmo na arca não poderiam. A arca tinha que ser coberta por panos. Era um objeto muito sagrado aquilo ali. Muito, muito bem que a gente entende que lá atrás, quando os filisteus roubaram a arca, e eles mandaram a arca de volta para Israel, eles tocaram na arca, mas os filisteus não sabiam disso daí, não sabiam da santidade daquele móvel, eles não tinham essas orientações de Deus, né? Então Deus relevou ali a ignorância dos filisteus. Mas nesse caso aqui, como Uzá, ele pertencia ao povo de Israel, então ele sabia, junto com os demais, ele sabia da importância daquele objeto e que aquele objeto era sagrado. Afinal de contas, a arca era a manifestação da presença de Deus, estava ali, né? Sobre a tampa da arca, o propiciatório, Deus se manifestava ali, e essa manifestação chamava-se de Shekinah. Então, por conta dele saber tudo isso, ele não deveria ter tocado na arca. Era para deixar a arca cair. Mas ele tocou. Aí a gente se engana, né? A gente pode tirar uma lição importante aí com essa atitude de Uzá. Veja como o nosso coração é enganoso. Para Uzá, foi uma atitude boa que ele fez. Mas para Deus foi irreverência aquilo que ele fez ali. Então, queridos, tem que tomar muito cuidado. A Bíblia diz que enganoso é o nosso coração. Às vezes achamos que estamos fazendo tal coisa, alguma coisa, ou outra, estamos agradando a Deus. Mas, muito embora, pode haver situações que não estão agradando a Deus, estão desagradando a Deus. Então nós temos que submeter as nossas ações, tudo que falamos, tudo que fazemos, nós temos que submeter ao crivo da Bíblia. Então, tudo que você faz ou fala, veja se está de acordo com a palavra de Deus. Que se não estiver, por mais boa que seja a sua intenção em fazer, mas não estiver de acordo com a palavra de Deus, Deus não vai aceitar aquilo ali. Deus não vai aceitar e as consequências podem vir. Então Davi, ele fica com medo, ele fica irado agora, porque acontece isso com Uzá, e aí ele pede para que a arca fique na casa de um geteu chamado Obed-edom. E a arca ficou na casa de Obed-edom, diz o texto bíblico, por 3 meses. E olha que interessante, esses 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, diz o versículo bíblico, diz o verso 11 do capítulo 6, diz assim: o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Verso 12, avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Veja, aonde está a presença de Deus, que a arca de Deus simbolizava a presença de Deus, e a presença de Deus ali na casa de Obed-edom, Obed-edom teve a sua casa abençoada. E Davi, ele tira a arca lá de Obed-edom, depois de 3 meses, ele entra com a arca em Jerusalém, ele alegre, feliz, dançando, não é? Porque a felicidade ali era muito grande, e afinal de contas, eles iam levar a arca agora para a capital de Israel ali, né, Jerusalém. Só que Mical, que é a filha de Saul, uma das mulheres de Davi, ela começa a alimentar no coração dela um certo rancor. Ela começa a alimentar no coração dela um desprezo. Talvez ela se lembre, né, que o pai dela havia sido rei, agora Davi é rei ali, e Davi faz todo aquele malabarismo, aquelas danças, enfim, e ela era um pouco mais, ela era diferente das demais mulheres, né, que Davi tinha,
por conta dela ter sido filha de um rei, que afinal de contas Saul havia sido rei em Israel, mas Davi a repreende depois. Talvez tenha uma conversa com ela, a partir do verso 20, e repreende. E no capítulo 7, o Senhor faz uma aliança com Davi. E olha que interessante, Davi ele diz assim, eu moro num palácio, num local feito de cedro, bonito, caprichado, e a arca do Senhor é numa tenda, então não é justo. Quero construir também. Então a intenção de Davi era construir um local para que a arca da aliança pudesse ficar. Então Davi consulta o profeta Natã, Natã fala, pode fazer tudo o que está proposto no seu coração. Mas essas são as palavras de Natã. Quando foi à noite, Deus fala com Natã, fala, não Natã, não é bem assim não. É uma ótima ideia de Davi construir esse local, construir esse templo para que a arca possa ficar. Mas dele vai ser só ideia. Nós vamos ler isso no decorrer dos capítulos, né, dos livros. Você vai ver isso daí, que foi só a ideia e a arrecadação dos materiais para construir o templo. Mas Deus fala que quem vai construir esse templo, no versículo 12 agora do capítulo 7, diz assim, quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então não será Davi que vai construir o templo, mas sim o descendente dele, porque nós vamos ver que foi Salomão que constrói. Ok? Deus abençoe você, amigo, amiga, Deus abençoe você que está conosco nesse projeto Ano Bíblico, continua firme, o nosso objetivo é terminar dezembro lendo toda a Bíblia, não desista. Deus abençoe você, sua família, um abraço, até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau!